problema da Petrobras não está conectado ao presidente. Qualquer presidente que chegar à Petrobras com a ordem de servir o mercado, ou seja, adotar uma política de preços indexada ao dólar, ele vai adotar uma política de preços indexada ao dólar, o que significa que se o dólar subir, o combustível tem que subir o preço. Então, o detalhe de mandar pessoas embora é só uma estratégia para poder diminuir a poeira, né? Subiu a poeira, tá todo mundo com muita raiva, manda o presidente do setor embora, né? Bolsonaro, obviamente, o Guedes falou que tem que vender a porra do Banco do Brasil, estão desesperados para venderem a Caixa, então o atual presidente do Banco do Brasil decide fechar algumas agências. Dá um escândalo, manda o cara embora. Não, claro que isso não é uma decisão que veio do presidente da Petrobras. Essa política de preços é a mesma política de preços que está sendo adotada pelo Pedro Parente no momento da greve dos caminhoneiros. Nada mudou. A política de preços da Petrobras, ela teve uma mudança. Derrubaram a Dilma, implementaram a nova política de preços da Petrobras e daí ela se manteve a mesma desde então. E olha, o Bolsonaro não está propondo trocar o presidente da Petrobras porque o preço do combustível está subindo para que o presidente novo da Petrobras não aceite essa nova política de preços. O que o Bolsonaro está fazendo de proposta esdrúxula nesse momento é: vou colocar mais uma pessoa das Forças Armadas para aumentar o meu apoio nas Forças Armadas, falo com o povo que isso é porque o preço do combustível está aumentando, mas o cara não vai fazer nenhuma diferença. Por quê? Porque o presidente da Petrobras não vai tocar na política de preços. Qual foi a proposta do Bolsonaro para reduzir o preço dos combustíveis? Proposta de renúncia fiscal. Ele quer abaixar o preço dos impostos. Qual que é o problema de abaixar o preço dos impostos? Olha, o governo federal já está sem arrecadação. Nós já estamos vivendo um processo inflacionário porque o governo está sem dinheiro e está tendo que emitir moeda. O pouco que a gente tem de reservas internacionais que sobraram depois da fuga de dólares vai ser aniquilado pela desvalorização do real. A gente só vai acumulando problemas à medida em que o governo, no lugar de adotar políticas que interessem o território nacional, o Brasil, o governo vai adotando políticas para cumprir a sua pauta de submissão aos Estados Unidos. Então, nesse momento, é preciso ter inteligência para falar o que está acontecendo. O presidente da Petrobras foi mandado embora, outro será colocado no lugar para que o Bolsonaro estenda ainda mais o seu apoio nas Forças Armadas, mas a diferença de administração não vai mudar absolutamente nada. Por quê? Porque hoje o que faz o preço do combustível, do gás, do diesel subir todos os dias é a política de preços de um Brasil que tem petróleo, um Brasil que refina, um Brasil que tem condições de fazer absolutamente tudo, mas insiste em refinar fora e manter o preço dos combustíveis indexados ao dólar. O dólar só vai subir. Nós fechamos as indústrias brasileiras. Nós estamos em declínio econômico. A tendência natural é que a moeda brasileira seja, dentro de um mundo inteiro, a que mais vai desvalorizar. Então, a tendência natural é que os combustíveis continuem aumentando o preço. A renúncia fiscal pode fazer uma mitigação, ou seja, o combustível continua subindo, mas o governo para de arrecadar impostos, e com o governo parando de arrecadar impostos, você consegue perceber o combustível mantendo o preço. A pergunta que eu tenho que fazer para vocês agora é: se o governo for lançando mão de políticas de renúncia fiscal, uma atrás da outra, quem vai pagar por essas políticas de renúncia fiscal? Obviamente, são as famílias mais pobres que recebem planos sociais como Bolsa Família, é o funcionalismo público. Dentro do funcionalismo público, eles começam a sacrificar primeiro os que não possuem armas, como professores, depois começam a sacrificar os aposentados. Então, a gente vai ter aposentados, pensionistas, professores, trabalhadores do funcionalismo público que não trabalham armados e, por último, na hora que não tiver mais jeito, juízes, procuradores e os militares também vão sofrer as consequências da diminuição de arrecadação do Estado, porque o Estado é obrigado a aumentar a emissão de moeda, desvaloriza ainda mais o real e tudo vai subindo o preço. Ou seja, sem retomada do crescimento industrial, é sem retomada do Brasil. A política atual que nós temos não é uma política para desenvolver o Brasil, é uma política para manter o Brasil ladeira abaixo.
trocar o presidente, é só pedir às Forças Armadas um pouquinho aí de mais ajuda ou tentar talvez botar medo no STF, falando, ó, tem mais gente das Forças Armadas aqui, o governo é militar, vocês vão bater de frente, né? Ou seja, o que o Bolsonaro está tentando fazer é aumentar a participação cada vez mais dos militares para garantir com isso proteção, né, contra uma eventual tentativa de impeachment dele, ou talvez, se ele não for eleito nas próximas eleições, ele tentar se manter no poder através da força física. Eu não vejo nenhuma tentativa de modificação de política de preços através da troca de um presidente por outro presidente, se a política de preços que está sendo adotada é uma política de preços indexada ao dólar. Trocar o presidente da Petrobras não faz o dólar abaixar o preço.